Boa noite a todos e a todas, Alice, todas as demais, o Renê que vai ler para nós hoje e Oswaldo que vai nos orientar. Hoje o nosso amigo Renato não pôde, está com a questão de internet que não foi restabelecida, e o Oswaldo gentilmente aceitou esse papel, então vamos com ele agora. É com você, Oswaldo. Legal. Para mim é sempre um prazer participar, um prazer e uma honra, como eu sempre digo, poder conduzir, ouvir os colegas e participar dessa leitura. E acho que a gente já pode começar. O René já tinha se disposto, já está posicionado com a página do PDF, né? Então acho que a gente poderia já retomar a leitura do ponto que foi parado da última vez. Ok? Pode ir, René. Ok. Então, como me foi passado, o título é Deixar para trás a imagem da constelação e no PDF a página é 217. O segredo do caminho consiste em que se progrida deixando para trás tudo que foi até então. Isso é válido principalmente ao nível da espiritualidade. Sempre que se queira fixar algo, ele se perde. Se, por exemplo, alguém tem um sonho significativo e diz: isso tenho que registrar, e o escreve, então toma sua força. Isso também é válido para a constelação familiar. A imagem da família em uma constelação continua agindo quando a deixamos para trás. É parte de um movimento, e esse movimento deve continuar. Também o que aparece nela como solução é somente um passo inicial. Principalmente, ainda não se mostra a solução exata, pois, nessa imagem, ainda age a influência da alma do terapeuta. Somente quando o envolvido também deixa isso para trás, a sua alma começa a encontrar o que realmente está em conformidade com ele. Próximo é agir sem atuar. O terapeuta que se contém trabalha com a mais alta força. Ele não é inativo, age sem atuar. Esse efeito se dá não porque ele não faça nada, mas porque fica centrado. Pode-se observar isso. Quando eu, como terapeuta, acho que deveria fazer algo e me contenho centrado, mas de maneira que mantenha à vista o cliente, ou que eu o esqueça, isso também acontece, ele recebe a força que custa para conter-me. Quando prefiro, porque não suporto aquilo que lá acontece, então fico aliviado. Mas o cliente não, pois, então, o cliente perde a força que emprega. O centro vazio, o participante. Tenho a sensação de que sempre que existe uma doença realmente grave e você fala com a pessoa que você primeiro se retrai, como se você perguntasse a sua intuição ou algo assim, ou estivesse à procura de uma imagem. Poderia dizer algo sobre isso? A resposta do Hellinger: sim. Quando não sei como devo proceder, me retraio. Isso é verdade. E com efeito, há uma área que está vazia. Minha cabeça não se agita. Pelo contrário, eu me recolho a uma área e espero. Então, chega-me, talvez, indicação ou uma imagem. Então, começo. Depois, talvez, uma imagem para o próximo passo, etc. Estou consciente de que o que faço aí é isso para mim. Também não estou certo se ajudou.
eu experimento algo de acordo com a imagem que emergiu de mim, então torno a retirar-me. Eu confio em que na alma do cliente algo se coloca em movimento. Talvez também através de meu recolhimento. Às vezes, algo importante põe-se em movimento quando o terapeuta falha. Por isso, também, eu tranquilamente o falhar. Assim, o terapeuta primeiro se mostra indistinto. Às vezes, claro, e a isso acompanhamos. Então, volta a desaparecer e deve se partir. Se o seguramos, torna-se impede ver o imediato que emerge. Portanto, nesse trabalho é que nele entremos, deixemos levar e confiemos no que vem. Então, sente-se também onde há mais e onde há menos força. Como se faz para chegar depressa onde se quer? Quem pensa em tudo o que pode ou deve fazer não encontra o essencial. Quando alguém olha uma árvore e a quer ver bem exatamente, vê talvez somente uma única folha. Se ele se concentra nessa única folha, a árvore lhe escapa. Existe, portanto, um tipo de atenção que se dirige ao exato e ao imediato. Mas existe também um tipo de atenção que vai à amplidão. Em vez de olhar para o indivíduo, tem o todo em vista. Esse é o tipo de atenção necessária. Aqueles que já leram alguns de meus livros devem ter notado que, para muitas situações que emergiram nesse curso, não se encontra ajuda nos livros. O que está nos livros é como cada folha da árvore. O todo é muito maior. Portanto, é necessário um especial tipo de atenção para encontrar o essencial. Eu chamo de procedimento fenomenológico. Descrevo agora o que se passa comigo quando trabalho com alguém. Ele me contou algo e eu escutei sem prestar atenção. Não queria escutar exatamente o que dizia. Eu não queria saber exatamente o que ele dizia. Portanto, eu não escuto assim concentrado, mas de maneira que, ao mesmo tempo, olho para algo maior. E, de repente, ele diz uma palavra. Então, me desperto. A palavra aqui foi guerra civil. O pai na guerra civil. De repente, entre tudo que ele disse, existe uma palavra que me atinge. Nessa palavra está a energia. E, sem que eu saiba exatamente o que fazer com isso, sei, porém, agora faço algo aqui. Então, quando deixo essa palavra agir em mim, sinto quais as pessoas de que necessito para a constelação. Para mim, a energia estava somente com uma pessoa, e era o seu pai. Eu lhe pedi para constelar o pai, mas não sabia o que sairia disso. Só sabia, o pai é importante. Então ele o constelou. Depois, esperei pelo que iria acontecer. Então vi os movimentos do pai, e quando me expus a isso, sabia que ainda outros precisavam ser constelados. Mas eu não sabia exatamente quem eles deveriam representar. Mas eram soldados. Eu os constelei, mas não sabia como ia continuar. Então sucedeu algo entre eles, e quando isso terminou, veio-me de repente. Também o cliente deve entrar na constelação. Somente então pensei nisso, não antes. Então, quando o tomei pelo braço, não sabia onde colocá-lo. Porém, quando eu o segurava pelo braço,
senti que ele tinha que ficar à vista do pai. Portanto, o coloquei à sua vista. Entretanto, tampouco aqui sabia o que dali surgiria. Depois, o pai começou com um movimento. E quando o cliente estava com seu pai, ele olhava para os mortos. Senti em mim. O que acontece se ele olha para os mortos? Lá existe ou não uma solução para ele. Senti. Lá não existe solução para ele. Com certa impetuosidade, virei a sua cabeça em direção oposta aos mortos. Então veio a solução. A sugestão mais importante veio do pai. Ele sentiu que queria curvar-se com seu filho perante os outros. Eu próprio não tinha pensado nisso. A sugestão veio dele. Veio da sintonia com o todo. Esse procedimento é sempre como andar no escuro, mas em consonância com aquilo que se mostra, de onde vêm os impulsos e a força que faz prosseguir. E agora, vocês imaginam se eu, em si, tivesse perguntado, teria trazido força ou teria enfraquecido? Teria enfraquecido. Eu não quis saber o que realmente se passou. Assim, manteve-se a força. Quando se procede assim, necessita-se saber somente pouco. E se quer saber somente pouco, somente aquilo de que se necessita para a solução. Isso tem o efeito de que o que decorreu não pode pesar sobre o terapeuta. Ele não sabe disso e nem quer saber. Mas tão logo ele queira saber, pode pesar sobre ele. Portanto, esse trabalho implica sempre uma reserva extrema e uma profunda confiança em um movimento da alma na profundeza, que leva à solução. Às vezes, também não vai adiante. Não chega a nenhum sinal de força. Então, é mais difícil o terapeuta reconhecer e admitir que não pode prosseguir. Ele para em harmonia com a alma, também quando fica mal perante os outros. Isso. Por isso, esse trabalho aprende-se melhor perto, quando se experimenta as forças que estão em ação, quando se confia nessa força, libertando-se a si mesmo. Tá tranquilo? Tá claro? Dá para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem, pode ir. Ok. Eu tenho uma pergunta. Então, tá. Oswaldo, não é em relação ao centro vazio exatamente, mas me veio durante a leitura se seria possível, se você sabe ou já teve essa experiência, de uma pessoa se autoconstelar. Você sabe alguma coisa nesse sentido? Se alguém já fez, se é comum, enfim. Que alguém já fez, com certeza, e mesmo que eu não soubesse, eu diria que isso deveria ter acontecido. Eu sei de algumas experiências assim, mas é importante o que eu sinto de tudo que eu ouço do Bechtel, que eu ouvi, né, e ouço como essa explicação, que a pessoa que acompanha, ela consegue entrar nesse vazio. A pessoa que explica e que tem a questão, ela está enredada em algo que ela não consegue fazer ao mesmo tempo a explicação e conseguir se ter um autocontrole a ponto dela conseguir fazer essas duas coisas em equilíbrio, né? A necessidade de ter alguém que consegue entrar nesse vazio e que ouve, que vai percebendo onde aquela narrativa começa a ter um sentido mais amplo do que aquela explicação, me parece ser algo que é da essência do trabalho. Nessa explicação do livro, o Bert vai contando muito que
ele está ouvindo e muitas vezes ele não está muito prestando atenção. Muitas vezes no trabalho pessoal, o que a gente via é que ele interrompia a pessoa para que ela fosse para algo com aquela pergunta: qual é a sua questão? O que você precisa? Aí ele faz uma narrativa, já entrando numa outra fase do trabalho, em que ele está do lado, está ouvindo, e de repente uma palavra desperta, e aí ele consegue fazer uma pergunta e sentir essa condução do trabalho. Não tenho dúvida, eu já ouvi pessoas relatando esse processo da pessoa fazer para ela mesma, mas eu acho que tem uma essência do que ele está explicando exatamente aí, da importância daquele que acompanha conseguir ouvir de um lugar onde ele pode estar junto com você, mas ao mesmo tempo buscando algo que é mais da essência de quem tem a questão e que acaba se perdendo um pouco no próprio trânsito em que ela está ou naquilo que ela está enredada. Uhum. Assim, Reni, pode compartilhar o que você colocou? Da autoconstelação, pergunta para o Roberto, e ele respondeu muito em relação a exercícios, né? Ele fala que muitas vezes você pode fazer exercícios no sentido de caminhos possíveis, né? Mas isso sempre de uma forma muito centrada, porque logicamente o seu ego ele vai tentar interferir nesse processo. E na autoconstelação você tem que dominar muito bem essa questão do centramento, né? De você conseguir, sem intenção, sem querer certo ou errado, tal, conseguir deixar seu corpo se movimentar ou de repente usar âncoras ou objetos para poder visualizar a cena, e a partir daí, depois de como ele fala no texto aqui, surge essa resposta, esse insight, ou não, né? Mas ele chegou a responder para mim que sozinho você fazer uma constelação é muito arriscado. Porque, né, ele usa a palavra brincadeira, mas faz o sentido de um jogo, porque teu ego começa a querer manipular aquela situação, direcionar a resposta. Né? Havia um grupo, Alice e colegas, né? E eram da Áustria, ligados a um constelador que eu acho que ele se chama Siegfried Essen. E eles faziam uma experiência dessa autoconstelação com pessoas, mas colocando assim, minha questão, o eu, na verdade, assim, como foco, né, como uma ideia que ele tinha de foco, a parte de mim que é capaz de olhar para uma solução, indo nessa linha do que o René recebeu de resposta do Bert. Aí colocava meu eu como ego, né? E a questão, e via um pouco quais seriam os movimentos dessas pessoas, enquanto um estava centrado na minha parte do eu como ego, e aquele meu outro eu, que era a minha parte, que era capaz de ter o problema e de achar a solução. Tem muitas experiências feitas nessa parte, mas como exercício. Enquanto o René estava contando essa resposta, eu me lembrei dessa parte. E eles fizeram vários exercícios mais ou menos nessa linha, que acabou saindo a parte também do que acabou sendo chamado self-constellation, mas que era como um exercício, não como uma constelação tradicional. Precisa, eu acho que dá para resgatar alguns materiais disso, da chamada self-constellation. Oswaldo, Oswaldo. Oi. Se me permite, se a Alice quiser, eu posso ter uma experiência pessoal que eu tive em relação a isso. Claro. Posso falar, Alice? Lógico. Por favor. Eu constelei
uma situação comigo e meu filho. E até a constelação eu procurei não ser diferente daquilo que eu geralmente faço com os outros. Não fiz praticamente intervenções. Deixei o campo caminhar sozinho. E via até, era até um menino de idade bem, não semelhante a ele, um pouco mais velho que ele, mas os gestos eram idênticos ao do meu filho. E tive também uma outra experiência em que eu estava em outro grupo, e uma pessoa se propôs a fazer a constelação dele. E com uma irmã que foi adotada na família. E ele começou, a irmã propôs o tema, falou o tema dela. A hora que iria iniciar a constelação, me veio algo dessa forma, que ele iria olhar para mim e dizer: Hamilton, você faz essa constelação. Isso me veio no campo e, de repente, ele para e começou a perguntar: alguém sentiu algo? Uma pessoa falou, ele falou: não, não é isso. Para outra pessoa: alguém sentiu algo? Novamente ele falou: não, não é isso. Aí ele foi, era em círculo, e ele foi passando os olhos, até que ele parou em mim, e eu estava sorrindo para ele. E eu pensando, eu falo, eu não falo, né, aquilo que veio. Mas como ele parou e perguntou para mim: Hamilton, o que aconteceu? Aí eu disse para ele: olha, o que me veio é que você iria se voltar para mim e dizer: Hamilton, essa você faz. Eu participava daquele grupo apenas como participante comum, como qualquer outro. A hora que eu terminei isso, ele me disse: pode vir para cá. Aí ele foi para o lugar e eu fui dirigir a constelação. Então, a constelação não ocorreu do jeito que ele queria, e o campo revelou que eu deveria fazer aquela constelação. Eu acho que esse é um tema grande. Eu acho que a gente podia retomar um pouco da leitura, mas a lembrança de que eu até estou vendo no chat aqui, tem umas colocações, é verdade. Esses formatos, eles são das constelações mais estruturadas ou construtivistas, são experiências ou estruturas já montadas para isso, mas se a gente volta para o texto, o que o Bert no texto está falando, quando ele continua falando desse vazio nada, é a importância de você ter alguém que acompanha e que pode fazer ou olhar para aquele lugar que você não está olhando porque você está enredado naquilo. E a necessidade de que quem acompanha, na situação que ele vai fazendo, de não estar muito querendo entender a história em si, mas, por outro lado, esperando dentro de uma postura onde algo desperta, né, ou te chama para aquilo. Então, eu acho que eu sugeriria a gente voltar, se não tiver mais perguntas sobre o texto, que eu acho que não tem, a gente voltar para mais um pouquinho da leitura, se a Alice concordar. Ela levantou o dedinho. Não, sim, eu falei que não tem mais perguntas. Tá. Obrigada. Então, bom dia. Legal. Super interessante. Você vê que esses temas sempre levam a gente para outras histórias. É bom. Pode continuar, René, por favor? Sim. Então, eu vou seguir aqui. O título agora é O Momento Sustenta. Um participante. É muito pessoal perguntar o que sustenta, assim, em seu trabalho? É isso um motivo religioso ou uma experiência religiosa? O Hellinger. O momento me sustenta. Isso é tudo. Isso é também o segredo do procedimento fenomenológico. Não sei como termina. Se dá errado, também estou preparado. Participante. E como se pode aprender que somente o momento sustenta alguém? O Hellinger.
O momento seguinte mostra. Soluções como fruta madura. Soluções são como uma fruta madura. Chegam no outono, não já na primavera. Por isso, também se deve deixar na alma tempo para a solução. Na constelação familiar é mostrada uma imagem que primeiro tem ainda que desenvolver na alma a sua força de crescimento. Por isso, grava-se a imagem, sem que se fale sobre ela, sem que se reflita sobre ela. Somente a gravamos. Nós a tomamos como um remédio e esperamos pelo efeito. Quando a solução se mostra, é bem clara. Quando não se mostra nada de claro, associações não ajudam. Então, somente nos desorientamos e perdemos a intuição imediata. Quando nada ajuda, ainda sempre ajuda que o terapeuta confie o cliente à sua boa alma. Nada é melhor do que a própria boa alma. Cada um é dirigido de uma determinada maneira. Quando o cliente atende a sua alma e se une a ela, então resultam soluções depois de algum tempo. Solução e renúncia. As soluções são a parte difícil deste trabalho. Muitos veem a solução, sentem a força e vão com ela por algum tempo. Mas, então, tornam a imergir no antigo vínculo. A solução, de certa forma, torna solitário aquele que a suporta. Temos que renunciar à intimidade do vínculo vivenciado no problema e no emaranhamento. Através da solução, estamos, com efeito, ligados a muitos, porém, de uma outra maneira, não com a mesma intimidade de antes. Essa outra intimidade tem algo mais leve, algo tranquilo. É uma intimidade com distância. Por isso, alguns tornam a emergir no antigo vínculo. Para eles, é como uma volta ao seio materno. Devemos saber disso. O terapeuta deve saber. Se vê algo assim, não tenta intervir. Deixa acontecer. No fim, tudo leva ao mesmo. Solução através do deixar. O participante. Você sempre traz à luz que estamos metidos em certas lealdades no seio de nossa família. Tem-se, nesse ponto, aonde essas lealdades vêm à luz, de se libertar delas. Quando se reconhece que não são boas para si? Hellinger. Nem sempre. Às vezes, a lealdade é tão forte que a solução não é possível. A solução exige uma despedida da família e a disposição de ser independente. Isso está ligado a um sentimento de solidão. Por isso, o passo é tão grande. É necessária, portanto, uma transformação interna, um processo de amadurecimento. Frequentemente, também há algo assim como uma consumação espiritual em direção a algo maior. Então, isso tem êxito. Quem não tem antenas para isso, quem, por exemplo, quer fazê-lo mecanicamente, não tem êxito. Funciona melhor quando se olha aquilo que vem à luz. Concorda-se com isso assim como é, e, então, deixa-se que a própria alma dirija, sem ser muito ativo. Confia-se em um movimento interno da alma. Essa é, em si, uma nova maneira de ocupar-se da realidade, em vez de controlá-la. Nós nos inserimos em um movimento. Dessa maneira, a solução tem melhor êxito. Frases de solução. As frases de solução são
da constelação. São um passo próprio, pois são elas que trazem o verdadeiro resultado. Por um lado, elas têm a ver sempre com reconciliação e, por outro, com respeito. Como é que o terapeuta chega a essas frases? Ele não pode concebê-las. Quando uma família é constelada, origina-se um campo de força que está presente nessa família. O terapeuta entra nesse campo de força. Entrando nesse Deu um problema aí com... força. Essas frases são sempre bem simples e dirigem-se diretamente à alma. Elas se modificam de acordo com a situação. Portanto, não se pode simplesmente escrevê-las e utilizá-las como um repertório, mas sim, corresponde exatamente à situação como ela é. São resultados de uma atitude interna, de uma atitude de respeito por todos os envolvidos. Então, as encontramos. René? René? Sim, sim. Só Alô, queria... sim? Não, só queria, Alice, talvez parece que fica uma pergunta para trás aí antes, porque a gente vai andar mais no assunto e eu não sei, parece que tem uma pergunta que ficou para trás, é isso? Sim. Estou vendo no chat, né? É da Marisa. A Marisa é advogada, como eu, e aí a pergunta dela é se a gente deve... Deixa eu pegar para devemos constelar nossos próprios clientes e acompanhar o cliente após a constelação? Quando ela está dizendo isso, são os clientes dela do escritório. Me corrija se eu estiver errada, Marisa. É isso? Ela está sem o som, é isso? Pode abrir seu microfone se você tiver com som, mas eu acho que ela está sem. Ah, não. Pode falar, Marisa. Oi, Marisa. Acho que ela está sem som mesmo. Mas eu suponho que seja o cliente do escritório mesmo. Ela é psicóloga, a Marisa. Ah, então é outra Marisa, não é que eu estava pensando. Então, nessa área, se ela é psicóloga, muitos colegas e colegas dela fazem isso, constelam o cliente e depois fazem o que ela está chamando desse acompanhamento, né? Acompanha o cliente após a constelação. Vamos me concentrar na pergunta dela mesmo. Devemos constelar nossos próprios clientes? Não devemos, podemos. Eu acho que tem muitas pessoas fazem isso, e algumas outras pessoas também usam, dependendo do assunto, passar para um outro profissional e depois fazer o acompanhamento. Tem as duas formas em que isso pode ser feito. Eu não sei se alguém também que tem a experiência do consultório pode dizer alguma coisa. Eu acho que isso é uma coisa até comum de se fazer. Eu só quis que viesse essa pergunta, porque eu também não sabia de que mundo ela vinha. Pensei muito no jurídico também quando ela falou, quando eu li, né? Só para a gente não ir lá para frente e essa pergunta ficar para trás. Depois eu acho que ela vai escrever se isso é o suficiente do que ela precisava. É isso? Bom. Ela só disse que ela perguntou porque ela vê isso. Sim. Ela queria saber como é a prática. Tá. Ela disse, a Sônia falou que ela constela os clientes, mas raramente retoma o assunto com eles. Essa foi a Sônia. Também entra muito nisso que está no texto. Por isso que, agora colar com isso com o que a gente está lendo. Está feita a constelação, isso precisa de um tempo, deixa a imagem que aparece também tomar o formato e tomar um caminho, né?
Eu entendi também quando ela falou de acompanhar, às vezes é dar sequência no trabalho. Eu acho que a posição da Sônia é mais interessante. A constelação está acompanhando o cliente, mas não volta ao assunto. A constelação é encontrada como uma parte do trabalho em que é feita a constelação, esse é um assunto seguinte. Eu acho que isso está esgotado. O René colocou alguma coisa. A constelação pode ser utilizada como recurso de supervisão clínica também, o que se olha para o sistema do terapeuta, a postura do terapeuta. Essa já é uma outra possibilidade. Eu coloquei isso, Oswaldo, porque geralmente o Bert Hellinger, nos encontros, ele abre também para terapeutas, médicos, que queiram supervisionar seus clientes, né? Então, existe essa possibilidade, e o meu professor, o Peter Spelter, também trabalhava conosco essa questão da supervisão. Só que aí, geralmente, o que a gente supervisiona é exatamente o nosso sistema, né, como terapeutas, né? Onde que, transferencialmente, a questão está pegando, o que está acontecendo naquele caso específico, que às vezes está emaranhado, né? E a gente sabe, o nosso cliente e nós, terapeutas, nós temos uma ligação, nós temos uma vinculação e, às vezes, um emaranhamento. E é importante visionar isso sim. Essa questão é como se a gente pudesse olhar onde o meu sistema encontrou o seu e eu estou com a dificuldade de poder ficar nessa postura, poder ouvir desse lugar, porque aquilo acaba me chamando também. Isso também é uma prática boa de fazer constelar dessa maneira, né? Fazer supervisão com esse olhar, né? Ok? Podemos retomar então a leitura, Alice? Então vamos lá, René. Ok. Então, a última frase foi: então as encontramos. As frases de solução que às vezes utilizamos nesse trabalho não são inventadas por mim. Eu as apreendo do contato com a alma do outro e com o campo de força no qual ele se move. Elas vêm da ressonância, então eu digo o que apreendo desta ressonância. Por isso, não se pode usar essas frases como estereótipo. Ao contrário, deve-se sempre deduzi-las de acordo com a situação, sempre tornar a se compenetrar e então expressá-las. Se chegarem a alguém, vivem, por assim dizer, em alguém. Elas se transformam também de acordo com a vibração da alma. Então, estão certas e são belas. Mas, no fim, algo totalmente diferente ainda atua ativamente. Isso está além da constelação familiar. Quando o terapeuta entra nesse campo de força, de fato, é realmente um campo de força de um tipo especial. Ele escuta o que diz a alma. Por exemplo, eu sou sua irmã. Essa foi uma sentença. O terapeuta a escuta, de repente, quando está ligado ao campo de força. Ele não pode concebê-la. Então, escuta frases de solução e as diz. Quando estão certas, existe ressonância imediata. Pode-se ver isso muito bem naquele cliente quando disse: agora fico ainda um pouco com meu marido. Como o seu rosto mudou. Mas o terapeuta tem de escutar. Não pode adivinhar o que poderia ser. Tão logo comece a conjecturar, não está em contato. Então é melhor que não diga nada do que presumir. Senão, surge nos outros uma irritação e o fluxo que leva à solução é interrompido de repente. É necessário uma certa prática também nos clientes, até que eles possam se envolver em tal coisa e, naturalmente, isto é válido também para o terapeuta. Na verdade, esse trabalho é bem simples. Une-se o que estava separado. Mas o que se torna nítido também, mas o que se torna nítido, além disso,
é que esse trabalho vai muito além da constelação familiar. Se somente constelamos, podemos, de fato, receber uma certa informação, também uma certa solução. Mas o que liberta a alma na profundeza, o que cura na profundeza ainda aumenta. É o estabelecer ligação com palavras curativas. O terapeuta escuta as palavras. Ele escuta a alma e então escuta essas palavras ou as vê, conforme o caso. Ele diz essas palavras. Se são as palavras certas, tem um efeito imediato. Se alguém as imaginasse no sentido de agora poderíamos testar esta frase, então estaria experimentando. Nesse momento, perdeu o contato com a alma e o cliente se fecha. Então, ele tem de escutar estas palavras. Além disso, tem que penetrar na situação. Quando está completamente dentro da situação, se encontra num campo de força do qual lhe fluem as frases. O terapeuta que está numa constelação e nela se move tem uma percepção diferente do que, por exemplo, os espectadores. Portanto, também só se pode experimentar isso quando nós mesmos trabalhamos, não apenas observando. O terapeuta também precisa de coração cheio de amor por todos os envolvidos. De um coração cheio de amor por todos os envolvidos. Portanto, o terapeuta trabalha com um bom coração e a serviço da paz. As profundezas da alma. Trabalhamos aqui com forças ocultas, que frequentemente não nos são acessíveis. Por exemplo, como é possível que em uma família, durante gerações, destinos se repitam sem que nós o saibamos? Como é possível em um curso de constelações familiares ver que existem soluções para as quais a alma nos conduz sem que possamos prever para onde nos conduzem finalmente? Está bem claro que a alma tem várias profundezas. Uma mais superficial e evidente, e uma muito mais profunda, na qual fica suprimido o que vivenciamos como antagonismos. Por exemplo, o antagonismo entre bom e mal, no qual também o antagonismo entre vida e morte, ou entre saúde e doença, fica diluído em algo muito maior. E não se pode prever como vai não se pode prever como vai terminar e em que profundezas nós ainda seremos conduzidos, passo a passo, através deste tipo de trabalho. Vivencio de curso para curso como isto se aprofunda. Não posso nem manobrar, nem prever. Quando, então, aqui eu falo da alma, quero dizer algo diferente do que habitualmente caracterizamos como alma, não é algo que temos ou possuímos. É algo que nos une com comunidade. E, de fato, em círculos sempre maiores. Os membros de nosso corpo, uma família, um clã, um povo e, para além disso ainda, outros diversos círculos nos quais atua algo em comum. Dirige-se no sentido de suprimir os antagonismos, quanto mais nós confiamos a esse movimento, de maneira que os limites entre mim e as outras pessoas se desvanecem. Portanto, algo nos une a um saber em comum e parece-me que também há um alvo em comum. Essa camada mais profunda chamo de grande alma. Mas temos que ser cautelosos para não usar essa palavra alma como algo que tenhamos entendido e que possamos influenciar. Fiquem aberto, e somente porque não encontro nome melhor para isso, chamo de grande alma. Por isso, trato disso com
com a maior devoção e veneração. Quando trabalho com alguém, tento, então, articular-me naquilo que nos une no nível da alma. Devo sentir se a sua alma se articula comigo e se eu me articulo com ele. Se essa articulação não é possível, não posso trabalhar com ele. Não posso nem devo intervir de fora, senão se harmoniza com o movimento da alma. Quer dizer, nem com a sua alma, nem com a minha, ou com a grande alma. Se, agora, vocês assim se ajustarem a esse tipo de trabalho e a esse tipo de vibração, podemos nos relacionar melhor. Ainda desejo chamar a atenção para algo importante. Muitos estão presos em sua família de tal maneira que não lhes é permitido saber o que lá acontece ou aconteceu. Por exemplo, não lhes é permitido conhecer certas pessoas de sua família. Não lhes é permitido saber certos acontecimentos. Assim, estão ligados à alma da família somente de maneira superficial, mas separados da alma mais profunda, da grande alma. Quando alguém tem medo de olhar o que é, e quando alguém tem medo de exprimir o que é verdade na alma, fica preso a esta camada superficial. E com isso, a solução é obstruída. Não somente para ele, como também para a família. Portanto, quando alguém sente que está em tal situação, pode, por assim dizer, confiar-se à grande alma. E ele pode não somente confiar a si mesmo à grande alma, mas também toda a família, com todos que a ela pertencem. Quando então alcança essa camada, pode, com respeito por todos, fazer o certo, o curativo e o que soluciona. Ainda fico um pouco. Participante, eu queria perguntar por que você às vezes faz dizer, ainda fico um pouco. O pouco tem, de alguma forma, um significado? Hellinger. Sim, tem um grande significado. É também uma pergunta importante. Nas famílias existe uma necessidade irresistível de compensação entre o ganho e a perda. Por exemplo, quando alguém sofreu uma perda porque sua irmã morreu cedo, então a sobrevivente não tem coragem de tomar completamente a vida. Ela sente uma necessidade de compensação. Na sua imaginação, a compensação tal seria morrer como a sua irmã. Essa seria a compensação segundo o pensamento mágico. Portanto, na terapia se trata então de dissolver e aliviar o sentimento de culpa da sobrevivente em relação à morte. A frase, você está morto, eu vivo ainda um pouco, então também morro, permite à sobrevivente deixar de ver a sua vida como uma usurpação, mas sim como algo que ainda levará ao fim, como uma dádiva. Agora, isso não acontece em oposição aos mortos. No momento em que se diz essa frase, ela se torna solidária com os mortos, e isso tem um efeito curativo. Essas frases são frases de força. Entretanto, têm que ser modificadas um pouco de situação para situação, exatamente de acordo com a impressão no momento. Não se deve tomá-las como um remédio, que simplesmente se engole e então age por si mesmo. É necessário usar de sensibilidade em cada nova situação. O habitual e o leve. Nas constelações familiares fica claro quão poderosas são as forças que atuam nas famílias. Frequentemente damos uma explicação barata. Por exemplo, quando alguém se suicida, porque não compreendemos o que atua na profundeza como sucção. As constelações mostram também que estamos ligados a toda espécie de destinos, dos quais, em parte, nada sabemos. Isso remonta ainda a muito mais longe, pois temos também participação no sofrimento da humanidade.
frequentemente existe uma sucção para nos unir a esse sofrimento. Eu imagino que muitas psicoses também estejam relacionadas a isso. Que alguém penetre nesse grande sofrimento, nestes destinos profundos e diversos, e deles participe. Na verdade, aí existe para mim somente uma solução, que é emergir em algo bem habitual, rotineiro, leve. O indivíduo não suporta submergir nesse sofrimento. Isso é grande demais. Nosso equilíbrio psíquico é muito lábil. Nós não podemos suportar ver tudo isso. Isso vai além de nossas forças. Então, no fim, fica somente uma consumação silenciosa. Algo bem simples, homem, mulher e filhos. Jogo, lazer, felicidade e sofrimento. Como quer que venha. Então, mantém-se a leveza da alma. A leveza da alma tem a maior força. O bem forte é, ao mesmo tempo, mais leve. Querendo se exercitar ir para a leveza. Isso acontece principalmente na consumação habitual. A da alma da família. Pode acontecer que a alma da família, quer dia, cure-se a si mesma. Que exista alguém na família dotado de restabelecer a paz na mesma. Que a alma da família encontre a paz por si mesma. O Hellinger. A alma tem muitas dimensões. Algumas são restritas e outras são mais amplas. Posso observar a alma sob o ponto de vista do corpo. Então ela é restrita e limitada. Ou posso observá-la do ponto de vista da família e do clã. Lá ela é ampla, mas ainda limitada, porque abarca somente determinadas pessoas. Tanto dentro do corpo, como também dentro da família e do clã, a alma tem, por um lado, a tendência de manter completo, o que no grupo significaria manter todos os membros. Por outro lado, entretanto, também tem a tendência de repelir algo doente, quando isso ameaça o todo. É assim no corpo e é exatamente assim na família. Os assassinos, por exemplo, o sistema familiar e ter do mesmo. A família tem que mandá-los embora. Então existe ainda uma outra dimensão da alma que abarca o todo. Na verdade, na grande alma, todos estão reunidos outra vez. Também os assassinos, com suas famílias e com suas vítimas. Isso também deve ser visto. Depende em qual nível se trabalha. Quando se trabalha somente ao nível da família, então os assassinos tendem. Se incluirmos um nível mais elevado, então todos tornam a ser um. Os membros da família podem se reconciliar com os assassinos em seu meio e com os assassinos de seus familiares, vendo-os excluídos juntos nesse nível mais elevado, acolhendo-os e lá encontrando o sossego e a paz. Renê. Sim? O Hamilton tem uma pergunta. E o nosso tempo já está quase terminando. É o seguinte, Oswaldo. Pois não, Hamilton. No encontro anterior, eu acredito que tenha sido no encontro anterior, eu pedi para o Renato fazer a evolução da constelação. E ele fez. E dentro disso, a minha pergunta é o seguinte. Aqui ele fala, no segundo momento em que ele vai da constelação familiar para o movimento da alma, depois o movimento do espírito, para as novas constelações. Nesse movimento da alma, ele fala da grande alma, aquela força que une o grupo e conecta esse grupo no momento da cura. Nesses movimentos seguintes, é só substituir essa grande alma pelo espírito e, posteriormente,
pelo algo maior no movimento das novas constelações? Como você vê isso? Eu não vejo que seja uma substituição da palavra só, Hamilton. Nessa parte que está no texto, ele está chegando naquele ponto em que a partir da hora que você consegue trabalhar internamente dentro desse lugar do vazio, você começa a se conectar num primeiro momento com o cliente, depois você não interpretando aquilo que vai acontecendo, você vai ganhando uma dimensão ainda maior do todo, né? Que é onde está no texto até agora, que é o que ele chama da grande alma, e ele ainda, eu não me lembrava disso no livro, né? Mas ele ainda fala nesse momento em que talvez na falta de um nome melhor, ele ainda estava chamando isso de grande alma. Mas era essa conexão com algo que vai além do cliente para os seus ancestrais, quer dizer, para aquilo que está se movimentando, além daquilo que o próprio cliente está percebendo. A denominação que depois vem do movimento do espírito, já eu acharia que a gente poderia deixar essa questão para retomar com o Renato. Eu acho que ele tem mais conhecimento para falar sobre isso. O que eu percebi, observando o trabalho do Hellinger nesse tempo, é que esse movimento do espírito já foi uma expressão do trabalho da grande alma, à medida que vai saindo um pouco as palavras, que a necessidade das frases, das palavras, das colocações, elas começam a ter uma diminuição. Então, os primeiros trabalhos que ele fazia nesses movimentos do espírito eram movimentos mesmo, que você vê que tinha os próprios representantes que iam se ajustando até que uma imagem era suficiente para ele, né? E ele interrompia. Acho que aqui está bom. Eu acho que até aqui aconteceu um movimento e que a pessoa, lógico, estava acompanhando e via uma movimentação e começou a haver um número menor de falas e um número maior dos próprios movimentos. Do que eu entendo, nessa hora foi que ele começou trabalhando com a grande alma, quer dizer, uma coisa não entrou no lugar da outra. Havia esses movimentos em que as frases eram menores, não tinha uma frase, as frases não iam fazendo uma explicação que as próprias pessoas que participavam da constelação conseguiam entender, mas era algo que se direcionava para a grande alma da pessoa. Então, tinha um número de frases maiores e um número de movimentos, um número de frases menores e um número de movimentos maiores que iam expressando o que ele chamava de grande alma. Essa é a compreensão que eu fiz. Tenho absoluta certeza que ela não é única e acho que seria legal retomar isso com o Renato, porque ele tem um conhecimento sobre isso muito maior que o meu. Muito obrigado. Um pouco para você, pelo menos. Não sei se tem tempo, mas eu gostaria de ouvir o René antes de ouvir o Renato. Tá, o René eu acho que também tem acompanhado esses últimos trabalhos do Hellinger e essa compreensão que eu fiz, só para fechar o que eu estou dizendo, eu acho que a grande alma, a explicação da grande alma é bem clara. E esses movimentos do espírito têm a ver com a forma como atingir, novas formas de atingir a grande alma. Essa é a compreensão que eu faço. Fala, René. Oswaldo, você tem agora um evento e deu tempo. Eu acredito que então poderíamos encerrar aqui e depois a gente ouve o René na outra oportunidade e o Renato. Tá bom. Mas ficou, pelo menos consegui te explicar essa ideia. Sim, foi muito rico. Muito obrigado, claro. E então eu vou me despedir aqui, me despeço da Alice, do Oswaldo, do René e de todas as demais que participaram conosco. Muito obrigado e até terça-feira. Obrigada, Oswaldo. Maravilha.
Obrigado por vocês. Renê. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa noite Boa a noite, todos, boa noite. a todas.